Ah, Homer Simpson. A gente conhece bem, né? Mas e se ele for mais do que só um personagem de desenho? E se a gente olhar para ele como um estudo de caso psicológico super interessante? O que a mente dele pode acabar revelando sobre a nossa própria natureza? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Sabe, é muito fácil colar nele os rótulos de preguiçoso e raivoso, né? Mas isso é só a pontinha do iceberg. A pergunta de verdade é: qual é a estrutura, a máquina psicológica que está por trás de tudo que o Homer faz? E olha, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais surpreendente e complexa do que parece. Então, para desvendar esse mistério, a gente vai precisar de uma ferramenta. E é uma ferramenta poderosa, viu? A teoria dos quatro temperamentos. É uma ideia super antiga, lá da época de Hipócrates, mas que a neurociência moderna deu uma bela atualizada. Hoje a gente consegue conectar esses arquétipos a sistemas químicos reais do nosso cérebro. Vamos começar com o sanguíneo. Pensa assim, é o sistema de recompensa do cérebro movido a dopamina, sabe? É o tipo explorador. Pessoas assim, elas buscam estímulo o tempo todo, são super espontâneas, otimistas, mas por outro lado se entediam com uma facilidade incrível. Depois, a gente tem o fleumático. Aqui, o objetivo principal é outro, é conservar a energia, manter a estabilidade a todo custo. São os harmonizadores. Sabe aquela pessoa calma, paciente, diplomática, que sempre vai buscar o caminho com menos confusão, menos resistência? É isso. Aí vem o colérico. Esse é movido a testosterona, é o diretor. Totalmente focado em metas, super decidido, direto ao ponto. E um detalhe importante: a raiva de um colérico não é só uma explosão emocional, não. É uma ferramenta usada para tirar os obstáculos do caminho. E para fechar, o melancólico, o construtor. Esse é guiado pela serotonina. É alguém mais cauteloso, super detalhista, leal, uma pessoa que busca ordem, que busca significado nas coisas. Bom, agora que a gente tem o nosso mapa, tá na hora de mergulhar de vez na mente do Homer. Ok, vamos lá. A primeira parte desse diagnóstico é bem clara. A força dominante, o motor principal da personalidade do Homer, é, sem a menor sombra de dúvida, sanguínea. Ele funciona quase que o tempo todo pelo princípio do prazer. E é aqui que a coisa fica muito, mas muito interessante. Porque não é só achismo, a gente tem dados para comprovar. De acordo com o Open Source Psychometrics Project, o Homer não é só sanguíneo, ele é o sanguíneo no extremo. Dá uma olhada nesses números. Impulsividade, 95,1. Indulgência, 92,4. E na categoria amante de comida, ele bate incríveis 97,5. Isso é a prova concreta de uma busca sem fim por picos de dopamina. E essa busca por novidade, bom, ela explica a carreira dele, né? Mais de 188 empregos. Pensa bem, de astronauta a mascote de time de beisebol. Isso não é só incompetência, não. É necessidade sanguínea por variedade o tempo todo para lutar contra um cérebro que vive cronicamente entediado. E claro, né? Todo sanguíneo precisa de uma plateia. É muito raro ver o Homer sozinho. A Taverna do Moe, por exemplo, não é só um bar para ele, é o palco dele. É ali que ele vai buscar aquela validação externa que alimenta o temperamento dele. Uma característica clássica dos sanguíneos. Ok, mas espera aí. Se o Homer é tão sanguíneo, tão cheio de energia para novidade, por que ele é tão preguiçoso? Isso nos leva direto para o temperamento secundário dele, a força que cria a maior contradição da vida dele. E aqui está o ponto central de tudo. A existência do Homer é basicamente uma batalha diária entre o motor sanguíneo dele, que quer fazer de tudo, experimentar tudo, e a âncora fleumática, que só quer uma coisa: sentar no sofá e não fazer absolutamente nada. E, de novo, os números não deixam a gente mentir. A pontuação dele para a preguiça é de 93,9. Essa é a força do lado fleumático dele em ação, com uma única regra: conservar energia. Não importa como. É a busca incansável pelo caminho mais fácil com o mínimo de resistência. E o mais incrível é a engenhosidade que essa preguiça toda pode criar. Lembra daquele episódio em que ele engorda de propósito para conseguir trabalhar de casa? Ali a gente vê o fleumático no seu auge. Ele gasta uma energia absurda para, no fim das contas, conseguir evitar qualquer esforço. É uma ironia genial. Tá, mas e a raiva? As explosões, o famoso estrangulamento do Bart. Muita gente olha para isso e pensa: ah, ele é colérico. Mas essa é uma interpretação errada da agressividade dele.
E a diferença fundamental está aqui. Existe a raiva que é reativa e a agressão que é instrumental. A raiva do Homer é pura reação. É um curto-circuito emocional, não tem um objetivo claro. Agora, a raiva de um colérico de verdade, essa é uma ferramenta. É calculada para tirar um obstáculo do caminho. E a prova final disso tudo, o Homer é completamente submisso a quem tem poder de verdade, tipo o Sr. Burns. Um colérico genuíno jamais aceitaria essa posição. Só que ainda tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E a própria série nos dá uma pista neurobiológica mesmo, que explica por que os traços do Homer são tão exagerados, tão extremos. É no episódio Homer que a gente descobre o Homer tem um giz de cera enfiado no cérebro desde criança. Quando tiram o giz, o QI dele dispara. Ele vira uma pessoa articulada, empática, um pai muito melhor. Só que a felicidade dura pouco. Ser inteligente dá um trabalho danado. E no final, ele toma uma decisão chocante. Ele pede para colocarem o giz de volta. Ele escolhe voltar a ser quem era. Escolhe a ignorância feliz. Esse giz de cera, então, funciona como uma explicação, dentro da própria série, para um dano no lobo frontal. E essa é a parte do cérebro que controla nossos impulsos. Com essa área, digamos, desligada, as características que já são a base dele, a impulsividade sanguínea e a apatia fleumática, ficam amplificadas ao máximo. Isso, basicamente, o prende num estado de infância psicológica. Então, vamos juntar tudo. Os dados psicométricos, as evidências dos episódios, a neurociência, com tudo isso na mão, a gente chega a um diagnóstico final e bem conclusivo sobre a personalidade do Homer Simpson. O Homer é o arquétipo perfeito do sanguíneo fleumático. A gente pode pensar em algo como 65% sanguíneo, que é o motor dele, empurrando para a novidade e para o prazer, e uns 35% fleumático, que é o freio, puxando ele de volta para o sofá, para a inércia. E a raiva? A raiva não é um terceiro temperamento, é só um sintoma dessa enorme desregulação emocional. No final das contas, o diagnóstico se encaixa perfeitamente. O Homer é quase a personificação do id, lá do Freud, uma criatura de puros instintos de apetites, mas que no fundo, tem boas intenções. Ele representa uma humanidade que é, ao mesmo tempo, super falha, mas também completamente transparente. E isso tudo traz a gente de volta para a pergunta do começo, né? Ao analisar tão a fundo a mente do Homer Simpson, com todas as falhas e impulsos dele, o que será que a gente acaba descobrindo sobre os nossos próprios motores? Aqueles que muitas vezes são invisíveis, mas que também nos movem todos os dias.